O Enilson Nogueira, ele que é coordenador de estudos econômicos do GETAP, super consultado quando o assunto é mercado. O Enilson sabe tudo, vai dar um recado para vocês. Palmas para o Enilson, gente. Obrigado, Suelen. Bom dia, pessoal. Primeiro, quero parabenizar todos os ganhadores que tiveram aqui no GETAP, até parafraseando um pouco do que a gente conversou. Conversei com o produtor ontem no jantar. A agricultura tem um negócio fantástico, que quando o produtor compartilha a sua história, ele mais recebe do que ele entrega. Então, acho que assim, parabéns pelos resultados, parabéns por vir comunicar, mostrar o que vocês fazem. Assim, acho que, de novo, para quem participa é super valoroso, né? Segundo elemento, eu queria agradecer também ao pessoal do GETAP, para a gente trazer um pouco do trabalho que eu faço na Celeris, especial no mercado de sorgo, e aqui num contexto muito único e interessante para os produtores, para as cadeias produtivas, de entrar numa nova cultura, complementar a cultura do milho em vários aspectos. O grande gatilho para a gente trabalhar ou levantar o tema do sorgo lá na consultoria é um elemento muito claro de que o produtor precisa de alternativas complementares ao milho para produzir na segunda safra. A gente vê isso em outras realidades, tem sorgo, tem gergelim, tem grão de bico, tem uma série de outras culturas de maior ou menor relevância que o produtor vê como oportunidade, seja de geração de margem, seja de controle de riscos, de conseguir uma janela ideal e coisas do tipo. Então, o sorgo lá na consultoria vem muito nesse sentido. E como eu falei, num momento muito único, que a gente começa a ver alguns elementos, algumas engrenagens colaborando ou se alinhando, para a gente falar do sorgo, talvez daqui 2030, 2035, com uma cultura de relevância dentro do Brasil, de geração de margem para o produtor, enfim, que tenha mais protagonismo. E é justamente essas alavancas, essas engrenagens que eu quero trazer para vocês. Diria que até algumas delas vão até, não vou dizer que quebrar paradigmas, mas trazer algum arranhão ou olhar de forma diferente do que a gente olha para a cultura do sorgo. Acho que o primeiro elemento que eu quero trazer para vocês, e trazer um histórico dos últimos 30 anos, mais focado nos últimos 5. O produtor brasileiro, a cadeia brasileira de sorgo, vocês devem produzir em algum momento, ou conhecer um vizinho que produziu, ele tem desafios importantes, seja desafio de liquidez, desafio de preço, desafio de manejo, de técnica. Cara, como é que eu produzo sorgo? Soja e milho, eu estou fazendo isso há 10, 15, 20, 50 anos que a gente escutou aqui no tema da sucessão. Mas e sorgo? Como é que é o paradigma? O que dá para fazer? Para quem que eu vou vender esse produto? E essas engrenagens começaram a se alinhar, principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, que a gente já vê o sorgo com potencial de área plantada no Brasil acima de 2 milhões de hectares. Parece pouco dentro do mundo da soja, que produz seus quase 50 milhões de hectares, para o mundo do milho, verão e inverno, de mais de 20 milhões de hectares, mas a gente começa a ver no sorgo uma ponta de crescimento, de relevância, em especial nessa questão de segunda safra, nessa questão de complementação do sistema produtivo brasileiro. E aí, como eu falei anteriormente, algumas engrenagens vão mudando ao longo dos últimos anos para direcionar a discussão de sorgo. A primeira delas é a discussão de demanda. Como eu falei, os produtores, sempre que a gente conversa com um produtor para uma cultura nova, existe um elemento importante de demanda. Cara, vou produzir, vou vender isso para quem? Vou vender da mão para a boca, vou ter preço, não vou ter preço, vou ter volume, não vou ter volume. Tem 2 elementos muito novos e importantes na cadeia do sorgo, que a gente vai começar a escutar mais para os próximos anos, que eu acho que vai redefinir a forma como o produtor olha esse elemento de demanda e liquidez por sorgo no Brasil. O primeiro deles é um elemento de demanda, de etanol de milho. A gente vê usinas, cara, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia, Tocantins, olhando o sorgo como uma forma de ter dentro do seu mix, além do milho, sorgo também. A gente não fala mais de usina de milho, é usina de cereais. Vai rodar sorgo, vai rodar milho, vai rodar sorgo, no sul vai rodar trigo. Então, a gente começa a olhar de forma diferente. E o segundo elemento, tão importante quanto, elemento de exportação
e aqui com um parceiro tradicional da agricultura brasileira, que é a China. A China, esse ano, ao longo de 2025, já habilitou alguns exportadores, tanto do ponto de vista de armazém interno, porto, logística, a possibilitar, né, exportar sorgo brasileiro para a China. E a China não brinca em serviço. Hoje a China importa algo em torno de 7, 8, talvez 9 milhões de toneladas, a depender do ano. E o Brasil tem, cara, histórico, tem parceria, tem produto seguro para entregar para a China. Quem sabe daqui 4, 5 anos, a gente ter a mesma relevância que a gente tem na soja e no milho, também no sorgo. Se o Brasil pega 50%, 60% do que hoje a gente pega no mercado de soja, jogar isso para o mercado de sorgo, a gente está falando de 4 a 6 milhões de toneladas de sorgo brasileiro que pode ser exportado para a China. De novo, para o mundo da soja, o Brasil exporta 110 milhões de toneladas de soja, 40 milhões de toneladas de milho. Mas sorgo, cara, 4 a 6 milhões de toneladas de sorgo é praticamente tudo aquilo que a gente produz hoje. Então, o elemento de demanda começa a mudar, trazendo mais segurança, mais liquidez e dando ferramentas para o produtor não só plantar, mas ter rentabilidade e ter demanda para o seu produto. O segundo elemento dessa equação, não adianta produzir um produto que não tem valor relevante para o comprador. E aí, tradicionalmente, a gente vê no Brasil, o preço do sorgo é 80% do preço do milho. Tem que ser assim? Em outros países é assim? Isso é uma regra. A gente não fala isso para a soja. A soja é quantos por cento do preço de outra coisa? Então, o sorgo tem que começar a criar envergadura, vida própria, para ter suas estruturas de precificação. Claro, vai ter comparação natural, mas não é uma regra falar que o sorgo vale 70%, 80%. Então, até que ao longo dos últimos 10 anos, essa aqui é uma referência que eu pego em diferentes praças, mas a linha em azul vai mostrando que ao longo do tempo, cara, o sorgo estava na casa aqui de 70%, 75% do preço do milho no início da 2014. Quando eu passo 8, 9 anos, a relação de preço sorgo e milho vai para quase 85% no período e tem se mantido. Então, a gente tem visto uma valorização do produto no mercado local, muito importante também para a geração de margens. E o terceiro elemento importante, de nada adianta ter demanda, ter valor, se lá na ponta, a última linha, não sobra margem. E aqui eu trago um exercício que a gente faz na consultoria já há algum tempo, de acompanhar alguns produtores, de entender estrutura de custo, produtividade, preços, para ter a referência de margem de um produtor de sorgo aqui, como referência um produtor de Rio Verde, no sudoeste goiano, soja mais sorgo em 80% da área, dentro desse sistema de produção. Então, o produtor ali consegue ter janela, claro, não adianta só produzir, tem que produzir bem, com produtividade. Cara, o sorgo adiciona em sacas de soja equivalente, ou seja, eu transformo isso em sacas de soja, quase 26 sacas de soja de receita vem da operação de sorgo. Se eu tiro todos os custos e despesa que o produtor tem na cultura, sobra como margem EBITDA, ou margem de contribuição, 3 sacas de soja da operação de sorgo. Então, quase metade do que ele está ganhando com soja, ele consegue incrementar com sorgo dentro dessa operação, 100% soja, 80% sorgo na segunda safra. Então, o sorgo vem com uma estratégia, nos últimos 2 ou 3 anos, de fato, com uma cultura de geração de margem, e complementar as outras culturas ao sistema produtivo que o produtor tem. E não basta só ter margem, um elemento super importante, é importante alinhar data de plantio, não adianta plantar o sorgo em qualquer momento, não adianta não ter manejo, ou ter um manejo despreparado, o sorgo exige manejo também, e mais importante, você consegue alinhar tecnologia para ganhar produtividade, e é justamente essa provocação que o último gráfico traz. A gente acompanhou 3 tipos de produtores na mesma região, um produtor de baixa tecnologia, que vai tirar ali por volta de 55 sacas de sorgo por hectare, um produtor de média tecnologia com uns 80 sacas, e um produtor de 120 sacas de alta tecnologia. O produtor de alta tecnologia tem quase 20 vezes mais margem do que o produtor de baixa tecnologia.
sendo que a baixa tecnologia, cara, mal e mal ele vai pagar as contas. Então, como um ponto importante, não adianta só produzir, tem que produzir bem, na janela adequada, no manejo correto, e de preferência com média e alta tecnologia, para transformar essa tecnologia em produtividade, e essa produtividade em dinheiro no bolso para a agricultura. Já caminhando aqui para te levantar um pouco dos pontos e trazer a novidade do GTAP, esse é um exercício que a gente faz aqui dentro da Celeris, sobre área plantada, potencial de área plantada, regiões que podem receber o sorgo como uma cultura de segunda safra, primeira safra também com possibilidade, mas em especial de segunda safra no Brasil. E olhem, a gente está falando desde algumas regiões do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas, que são já regiões tradicionais para a produção de sorgo no Brasil, pedaço do Mato Grosso, Matopiba, e aí até trazendo o elemento das usinas, né? As usinas do Matopiba têm olhado o sorgo como opção de matéria-prima para ser utilizado. Então, a gente vê muita relevância, uma porção grande do Brasil que pode olhar o sorgo com um pouco mais de carinho. Não quer dizer que ele vai adotar sorgo em 100% da segunda safra, que ele vai, todos os produtores dessas regiões vão ter sorgo dentro da sua propriedade, mas tem elementos técnicos e aos poucos tem elementos econômicos para olhar o sorgo não só como uma cultura ocasional ou oportunística. É uma cultura que pode fazer parte do sistema de produção. E aí, como complemento, e já finalizando a minha fala para os próximos elementos, muito importante, o sorgo não é uma cultura que concorre com o milho, ela complementa o sistema de produção soja mais milho. Então, em um pedaço onde tem janela, onde tem alguma leitura de risco diferente, por que não, ao invés de deixar parado com uma cultura de cobertura, colocar o sorgo para tentar capturar um pouco daquela margem que a gente viu nos slides anteriores. Elementos importantes, nos próximos 5 anos, é bem provável que o Brasil participe do mercado global de sorgo. Não estranharia se até 2030 a gente fosse o líder global, tanto de produção quanto exportação. Vocês participaram, vocês fazem parte disso, né? Os últimos 20 ou 30 anos da agricultura brasileira mostra que com tecnologia, produtividade, eficiência, vocação e muito suor, você pode ser o maior produtor de soja, o maior exportador de soja, quase o maior produtor de milho, mas em algum momento o maior exportador de milho, o maior produtor de algodão e o maior exportador de algodão. Quem sabe daqui a 5 anos o Brasil também vai ter lá no seu hall de troféus a maior produção e a maior exportação de sorgo também. Tá? Agradeço, acho que como recado aqui a gente levanta a bola do sorgo, de novo, acho que como conclusão ou como provocação final que eu quero deixar para vocês, comecem a olhar o sorgo como uma alternativa complementar dentro dos sistemas de produção. A gente tem visto um alinhamento de engrenagens que, primeiro, traz uma opção ao produtor, principalmente em regiões de maior risco, e que cada vez mais vai trazendo elementos de renda para botar dinheiro dentro do bolso do produtor e, enfim, alinhar risco e aumentar a rentabilidade, considerando o sorgo dentro do sistema de produção como uma alternativa, pensando nos próximos 1, 2, 4, 5, 10 anos, a gente falar não só o Brasil como o país da soja, o país do milho, mas também o Brasil como o país do sorgo. Agradeço, devolvo a palavra a Sueli. Palmas para Nilson Nogueira, que falou sobre essa importância da complementaridade, né, e trazendo o sorgo aí como uma opção importante. Agradeço muito, Enilson. Agora o Enilson troca com o Anderson, porque o Anderson vem dar mais detalhes. Não queria dar muito spoiler, assim, né, mas ele vai falar um pouquinho sobre o GTAP Sorgo. Agora temos GTAP Sorgo, seu Anderson Exatamente, Galvão. Suelen. Acho que já nem é um spoiler, né? Com a fala do Enilson, eu acho que com uma leitura que muitos já têm, eu estou aqui exatamente para fazer o anúncio que a gente agora, no 26... Oficial, né? Começa o GTAP Sorgo. E contar um pouco da história, né? Voltando lá no 2020. Quando a gente desenha o GTAP em 2020, a gente já vislumbrava esse projeto como um fórum de discussão de produtividade e competitividade nas cadeias produtivas de cereais do Brasil. Obviamente, começando pelo milho, o cereal mais relevante na agricultura brasileira, e agora partindo para o sorgo. E muito em breve, outros cereais aí dentro do nosso pipeline de
de fóruns de competitividade. E a razão por trás disso está nesses elementos que o Enilson coloca. A gente já fala há algum tempo, né? Um agricultor que está numa região que chove pelo menos seus 1.200 milímetros de chuva minimamente bem distribuídos no ano, esse agricultor tem a obrigação e a necessidade de ter uma segunda safra. Por quê? O custo de oportunidade da terra no Brasil, hoje ele já é muito caro. Não tem terra barata no Brasil mais. Você não pode subutilizar o principal item do ativo, do patrimônio da família, do patrimônio da companhia, que é terra. Então, o milho, obviamente, com seus mais de 18 milhões de hectares, é a cultura mais relevante da segunda safra. No Mato Grosso, você tem o algodão de segunda safra, que também é relevante. Mas, em segundo lugar, melhor dizendo, é verdade, em segundo lugar mesmo. Em segundo lugar, já numa abrangência mais nacional, com o mapa que o Nilson colocou ali há pouco, o sorgo, sim, passa a ser uma cultura bastante relevante, complementando um sistema de produção. Nos próximos dias vai estar disponível lá na página do GETAP as regras, as políticas, as premissas metodológicas do concurso GETAP Sorgo 26, mas de forma resumida. É um campeonato, assim como o milho inverno, é o sorgo plantado após a colheita da soja. Diferente do milho, a gente não vai ter um campeonato de sorgo verão, porque a gente entende que praticamente não tem, ou tem muito pouco sorgo plantado na primeira safra. Então, é um campeonato só de uma safra por ano. Campos normalmente inscritos após o plantio a colheita da soja. E lá em novembro de 26, quando a gente tiver o Fórum GETAP Milho, na sequência a gente também terá um Fórum GETAP Sorgo. Por quê? Também como o Enilson colocou, porque a gente enxerga que sorgo é agora uma grande oportunidade de crescimento. E para encerrar, eu costumo dizer muito nas nossas falas, né? O sorgo em 2025 está numa mesma posição, numa mesma realidade que estava o milho em 2010. Lá em 2008, 2010, você conversava com o agricultor e falava, não, plantar milho de safrinha é clima, se chover tem produção, se não chover não tem. O agricultor corria lá na revenda, na cooperativa, no fornecedor e perguntava, tem semente de milho? A qual? Não, que tiver, manda aí que eu quero só fazer uma palhada. Hoje é um pouco da fotografia do sorgo. O agricultor colhe a soja, prioriza, obviamente, o plantio do milho, sobrou uma área, sobrou uma janelinha de plantio, ele corre na revenda e fala, tem sorgo? Qual? O que tiver aí. Eu quero só fechar um plantio. A gente começa a ver essa mudança de paradigma agronômico de fato, o sorgo, assim como aconteceu no milho, passar a ser tratado como uma cultura de tecnologia que responde a investimento e que, como as contas mostram, deixam margem, deixam lucro. Então, de novo, muito em breve, maiores detalhes e informações, mas oficialmente, Suelen, está lançado o GETAP Sorgo.